professor da Universidade da Unirio, no Rio de Janeiro, extremamente conhecido como um grande neurologista do comportamento e neurologista geral da epilepsia, das doenças do movimento. A gente trabalha junto, e amanhã eu terei o prazer de estar vendo pacientes junto com o Dr. Ricardo lá no Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue ajudá-los com uma dessas técnicas que nós acabamos de discutir aqui. Ricardo, você tem a palavra. Agradeço muito o convite, para mim é uma honra estar com vocês, como sempre, e eu fiz um resumo da minha prática, do meu dia a dia, para que a gente possa discutir esse assunto tão complexo e tão importante que é a depressão. Eu não vou ser formal, eu gosto muito de passar a experiência que normalmente eu tenho, para que a coisa seja de utilidade imediata. E a depressão é um problema que ele começa a ser difícil porque ela tem muitas faces, que é o que nos confunde no dia a dia. Inicialmente, quando a gente está começando, ela nos traz assim uma variedade enorme de apresentações, e isso faz com que o diagnóstico muitas vezes seja perdido. A depressão ela é subdiagnosticada, por razões que eu vou mostrar um pouquinho depois. A gente precisa fazer mais o diagnóstico da depressão. Os sintomas da depressão, que é onde eu quero deixar mais, ser bem enfático, ele tem três núcleos concêntricos. E uma vez que a gente entende isso, fica mais fácil a gente reconhecer a depressão. A gente fala muito sobre depressão em teoria, inclusive como um assunto leigo, né, da imprensa, mas do ponto de vista prático, da gente que milita nesse campo, é muito importante a gente reconhecer a depressão como ela se apresenta clinicamente, o que significa que vai haver um tratamento para ela. Esse reconhecimento implica num tratamento que tem inúmeras consequências para o indivíduo, para a família dele e para aqueles que convivem com ele. O primeiro núcleo, e vejam o que eu falei antes das inúmeras faces da depressão, ele é um núcleo que ele está presente, pelo menos um deles vai estar presente em todos os casos de depressão. A pessoa se sente triste, ela se sente desanimada, desinteressada e dorme mal. Acontece que nem vamos dizer, essa coleção de sintomas, ela não precisa estar presente ao mesmo tempo em todos. Então, exemplo, você pode encontrar uma pessoa, você pergunta: você está triste? Não, doutor, não estou nem um pouquinho triste, mas eu estou sem energia para fazer as coisas. Para fazer o que eu sempre fiz na minha vida, eu preciso empenhar uma quantidade de esforço muito maior do que antes. E o teu interesse pelas coisas, a tua vibração emocional já foi melhor? Já foi melhor. Não é que eu não tenha, mas já foi melhor. E como é que está o seu sono? Eu vou deitar, estou cansado, mas começo a acordar quando dá 2 horas, meu sono começa a ficar leve, aí eu acabo às 5 da manhã, eu já não consigo mais dormir, e essa é a insônia chamada insônia de sono final. Então, veja o seguinte: a tristeza é o óbvio da coisa, mas muitas vezes o sujeito pode não se sentir triste e ele pode não ter mais energia suficiente para fazer o que ele precisa. É claro que um indivíduo que ele tem uma depressão instalada, ele vai ser aquele indivíduo que a minha avó reconhece, aquele sujeito que está deitado, sem fazer a barba, não toma banho há uma semana, está com cheiro ruim, está com mau hálito, e
totalmente ocioso. Isso aí não é vantagem, fazer o diagnóstico de depressão numa pessoa dessas. Mas a gente precisa pegar no início. A maior parte dos deprimidos está andando na rua, trabalhando aparentemente normal. Mas esses indivíduos já estão com um rendimento abaixo do normal deles. O segundo núcleo é o núcleo, vamos dizer, ideacional da depressão. Significa que o indivíduo não está satisfeito, ele está com a autoestima baixa, ele está se sentindo um bosta, um peso para todo mundo, ele está rejeitando contato com as pessoas, ele tem um retraimento das pessoas, ele muitas vezes pensa em tirar a própria vida. Cada um desses itens aqui poderia ser discutido, mas eu estou fazendo algumas manchetes dele só. A ideação suicida, é importante ressaltar o seguinte, não é eu gostaria de, se eu fosse atropelado, tudo bem. Não é isso. A ideação suicida implica que o sujeito seja o agente da própria morte. É diferente você falar que eu gostaria de morrer, gostaria de sumir e eu vou me matar. Tem implicações diferentes. Sentimento de culpa, pessimismo, vai dar tudo errado, perda de sentido na vida, não sei o que eu estou fazendo aqui, a vida não tem sentido. Mas e seu filho, seus filhos, sua filha, eles vão ficar melhor sem mim. E a sua religião? Você sabe que a tua religião pune o suicídio, essa coisa de perda de sentido? Não, mas esse negócio da religião também está do lado de cá ou do lado. Você deixou de acreditar? Não, mas está aqui desse lado, do lado de lá, dá no mesmo. Então, não adianta você jogar com o racional do sujeito, que você vai perder todas, porque o racional dá uma rasteira e inventa uma outra justificativa para aquele estado em que o sujeito está. E a ideação nihilista, como o nome está dizendo, tudo é negativo, a pessoa passa a ver a vida por lentes negativas. E, finalmente, os sintomas físicos. Então, vejam que nós temos 3 grandes núcleos aqui. O sintoma físico que eu quero chamar a atenção é a fadiga, que está muito ligada àquela sensação de desânimo e perda de energia que eu mencionei há pouco. O sujeito ele tem a sensação muscular de que ele lutou uma batalha, ele já acorda quebrado. Por que é importante isso aqui? Porque vocês vejam que cada uma dessas faces aqui pode acontecer individualmente, cada face dessas é um desses itens que eu falei. No início costuma vir uma delas, depois vem outra, depois vem outra. No quadro completo nós vamos ter todas as faces, mas é muito importante a gente reconhecer logo que aquilo pode ser o primeiro sintoma de uma depressão, que dali a 1 ano o cara está com a ideação suicida. E não dá para deixar de falar em uma outra constelação de sintomas que anda muito frequente com a depressão, mas que é distinta da depressão, que é a ansiedade. É muito difícil a gente ver um indivíduo que esteja só deprimido. Só ansioso a gente vê muito, mas só deprimido é difícil. Geralmente a ansiedade se associa, e aqui nós temos um outro sistema de 3 núcleos. Nós temos um núcleo central, que é exatamente o núcleo da ansiedade. Vai acontecer alguma coisa. Eu estou apreensivo, eu estou aflito, estou muito preocupado, e é isso que dá o tom da ansiedade. Reparem que a ansiedade é um estado mental que está voltado para o futuro, e que ela, numa pessoa normal, ela é
é adaptativa. Se a pessoa não tiver um pouco de projeção, ele não vai planejar. É esse tipo de estado mental que normalmente dá para a gente uma perspectiva de que a gente precisa agir. Só que quando isso aí está exagerado, está anormal, o sujeito começa a ficar preocupado, apreensivo, e começa a gastar energia onde não precisa. Então, esse estado de aflição interior é o que caracteriza a ansiedade. Junto com isso, nós temos o segundo núcleo, que é o indivíduo que tem tensão muscular e dor muscular e fadiga. Observe que a fadiga, nesse caso aqui, as dores, em grande parte por tensão. Imagina que o sujeito fica segurando um livro durante horas, na mão esticada, o músculo vai doer. A tensão da ansiedade faz exatamente a mesma coisa. Vai ter dor muscular por tensão naqueles músculos. A fadiga da depressão é por perda de energia, de vigor. A fadiga na ansiedade é por exaustão muscular. Imagina que quando estão juntas, uma se soma à outra. E, finalmente, os sintomas vegetativos, insônia, o sujeito ele tem palpitação, suspiros, ejaculação precoce, e isso é só algum dos sintomas. A insônia, ao contrário da depressão, que o sujeito ele dorme o primeiro sono, a insônia do ansioso é uma insônia de início de sono, ele demora a conciliar o sono, e depois que ele concilia o sono, ele vai. Só que quando as duas se associam, ele vai ter dificuldade em pegar no sono, vai dormir algumas horas e depois, por causa da depressão, ele vai acordar antes da hora. Então, vocês vejam que isso, ao longo de algumas semanas ou meses, acaba com o sujeito. Ele começa a ter problemas de raciocínio durante o dia, em grande parte por privação de sono. O tratamento para a depressão, ele é um tratamento hoje relativamente eficaz. A gente pode dizer que a maior parte dos pacientes acaba melhorando ou recuperando a normalidade. Os medicamentos, eles merecem um capítulo, a gente não vai ter tempo aqui para discutir, mas existem algumas famílias de medicamentos, desde as antigas, pessoalmente eu uso todas. Eu uso o primeiro que foi inventado até o mais recente, muito individual. Não dá para prever resposta ao tratamento. Até hoje, todo mundo procura, de acordo com o perfil de depressão, qual é o melhor remédio. Não tem. É tentativa e erro. É engraçado isso, o número de pesquisas que tem para isso, mas não dá para prever. Tentativa e erro. A psicoterapia, que é muito importante associar ao medicamento. A eletroconvulsoterapia é um tratamento quase que milagroso. Infelizmente, é muito pouco utilizado no nosso meio, ainda é muito pouco utilizado. Mas as razões para isso são inúmeras. O principal ainda é a propaganda antipsiquiátrica dos anos 70. O Estranho no Ninho fez um desserviço fenomenal à nossa cultura popular, também a cultura médica. Os próprios médicos, a maioria dos médicos é muito mais estranho no ninho do que, sem trocadilho, do que técnicos que sabem a eficácia do ECT. Então, a gente precisa dar mais choque nas pessoas. Uma vez eu estava falando disso na sala de aula, teve uma aluna que levantou e disse assim: "Poxa, mas vai voltar o tempo da ditadura de dar choque nas pessoas?" Assim, não. O choque que a gente dá é na cabeça. Na ditadura se dava choque nos peitos. Então, é bastante diferente. A gente tem que dar mais choque nas pessoas. E, em grande parte, esse preconceito ele vem sendo dissolvido graças ao trabalho do professor Antônio de Sales nesse último
não o último, mas um dos recentes livros dele, sobre o cérebro do jogador. É uma resposta tardia, mas altamente oportuna para o estranho no ninho. A neurocirurgia, a neuromodulação tem operado milagres também. Então, se a gente imaginar que 10% da população tem um diagnóstico de depressão, para dar uma ideia a vocês, a gente ouve falar muito em diabetes, a gente ouve falar em esquizofrenia. Diabetes, a frequência do diabetes na população é de 2%. Vocês vejam, a depressão é de 10%. A hipertensão arterial é 10% ou 15%, ou seja, é extremamente frequente. E a gente precisa tratar esses indivíduos antes que comece a dar comprometimento na vida dele e ideação suicida. As pessoas se matam, e eu acho que a maioria das vezes em que o indivíduo se suicida, um deprimido suicida, é erro médico. Não é reconhecido como tal, porque no próximo slide eu vou tentar mostrar isso, mas geralmente a culpa de quem se mata é de quem se mata, né? Quando, na verdade, o suicídio é um sintoma de uma doença grave. Finalmente, eu queria chamar a atenção para as armadilhas e as falsas crenças que comprometem o sucesso do tratamento. O primeiro deles é esse aqui. Eu estou deprimido, mas quem não estaria deprimido na situação em que eu me encontro? E aqui a empatia, que é um fenômeno humano, que está presente biologicamente na nossa espécie, ela cria um desserviço, ela atrapalha. Por quê? Quando você diz assim, pô, o sujeito está completamente endividado, vão colocar em leilão o patrimônio dele, pô, o cara tem que estar deprimido. A gente empatiza com ele. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Existe uma relação indireta, muito indireta, entre situação de vida e depressão. Já vou falar nisso no final agora. A outra armadilha é essa aqui. Cuidado com o porquê, que tem a ver com o de cima. É o seguinte, quando você explica a depressão do sujeito, diz assim, bom, ele está deprimido, porque a mulher dele foi embora com o melhor amigo dele. E aí nós temos a frase de assim, bom, ele está deprimido, mas quem não seria na situação que ele se encontra? Isso é absolutamente falso. É contraintuitivo, mas se você faz um diagnóstico de depressão clínico, a gente não perde tempo discutindo se o sujeito tem razão ou não para estar deprimido por uma razão objetiva. Os estudos que foram feitos com antidepressivos em indivíduos que, vamos dizer, entre aspas, têm uma razão para estar deprimido e outros que não têm, antigamente se chamava isso de depressão endógena e exógena, a resposta ao tratamento é exatamente a mesma. Os dois melhoram, ficam bons, ou alguns deles de cada grupo não melhoram e não ficam bons. Moral da história, eu não vou perder tempo e recomendo que os colegas não percam tempo querendo saber se o cara tem razão de estar deprimido ou não. Se tem um diagnóstico clínico de depressão tecnicamente confirmado, trata o sujeito, porque tendo razão para estar deprimido ou não, ele vai responder como qualquer um. Essa é a mensagem mais importante. Fazer o diagnóstico e não se atrapalhar com a nossa empatia de justificar a depressão, porque a gente justifica e aí diz assim, bom, então ele só vai ficar bom da depressão o dia que ele resolver esse problema da justiça dele.
errado. Você resolve o problema na justiça e ele continua deprimido. Um exemplo disso, mais prosaico, é aquela história assim, pô, você está tão deprimida, vai tirar umas férias, que aí você, pô, sai disso. É uma outra versão disso que eu estou falando. O sujeito pode até melhorar um pouquinho com o ambiente, mas ele volta, a doença está lá, porque isso é doença, não adianta, não depende dele. Outra armadilha é, poxa, você é tão inteligente, tão bonito, pô, vê se reage. Isso é tão, se você observar, esse tipo de conselho, por melhor intencionado que seja, ele não faz o menor sentido, porque isso implica que se o sujeito quisesse reagir, ele já não estaria deprimido. Então, a maioria das pessoas bastava não querer ficar deprimido que não teria depressão. Ou seja, não faz o menor sentido. O cara parece... Ou seja, existe até um julgamento moral aí, porque então se ele está deprimido é porque ele não reage. Então, pô, esse cara não tem força de vontade, e por aí vai. Acho que isso é familiar para todos nós. Moral da história, a gente precisa tratar. Eu estou dizendo desde o farmacológico ao psicoterápico, ao eletroconvulsoterapia e a neuromodulação. E a outra pergunta que a gente ouve é quanto tempo eu vou tomar um antidepressivo? Provavelmente para a vida inteira, mas a gente tenta fazer uma retirada da medicação depois de quando eu comecei eram 6 meses, depois passaram para 9, 1,5, 2 anos, e 1,5, mais ou menos 1 ano e meio, é quando eu tento tirar a medicação, quando o paciente insiste. E a maioria das vezes a depressão retorna em 1 ano. É doença crônica, recorrente, ela evolui por ciclos e, graças a Deus, graças aos tratamentos que a gente tem hoje, a incapacitação é bem menor do que antes de 50, 70 anos atrás. Se eu tivesse tempo hoje de orientar algum aluno das áreas humanas, eu sugeriria que ele estudasse o efeito da depressão na história humana. Eu não tenho muita dúvida que a nossa história foi moldada e modulada em grande parte por pessoas de autoridade que tinham não só doença mental, mas especificamente depressão. Imagina uma decisão de guerra, por exemplo, deflagrar ou não uma guerra, sendo tomada por um presidente deprimido. Imagina a diferença que isso não faz. Quero agradecer a todos e estou disposto aqui às perguntas. Obrigado. Doutor Ricardo, eu vou guardar as perguntas para o fim, tá? Porque Obrigado, Ciro. se nós começarmos a discutir as perguntas, nós vamos acabar não tendo tempo